A nova norma regulamentadora número 1, conhecida como NR1, entrou em vigor em maio. Ela exige que as empresas identifiquem, avaliem e gerenciem fatores de risco psicossociais relacionados ao ambiente profissional. Mas, na prática, muitas organizações ainda estão tentando entender o que fazer com ela. A norma envolve temas como sobrecarga, assédio, jornadas excessivas, pressão por metas abusivas, falta de apoio da liderança, ausência de clareza sobre papéis e conflitos nas relações de trabalho. Neste episódio de 5 perguntas sobre onde as empresas estão tropeçando na NR1, entrevistei Thaisa Leal Sintra, advogada, pesquisadora e fundadora da Mindscore, sobre os desafios da implantação, o risco de tratar a norma como uma obrigação documental e o papel da comunicação interna nesse processo. Thaisa, conta para nós, a NR1 já saiu do papel nas empresas após esse período de implantação? Eu acredito que para algumas empresas, sim, já saiu do papel, né? Eu posso considerar que nós temos aí 3, 4 grupos de empresas. Aquelas que já entenderam, são conscientes de que, de fato, é importante começar pelo menos, né, com os primeiros passos na identificação dos riscos psicossociais, na classificação do nível do risco, na implementação da ação e também do monitoramento. Mas nós temos um segundo grupo e um terceiro grupo que ainda estão nessa fase de adaptação. Ainda que este prazo de instrução, de educação, tenha sido estendido pelo Ministério do Trabalho, eu acredito que algumas empresas ainda estão, entre aspas, posso dizer, imaturas, tá? Tanto no processo de início, quanto no processo de capacitação também dos seus profissionais. Então, por exemplo, os times de RH, de saúde e segurança no trabalho, de compliance, eles precisam também estar preparados, né, para essa nova fase, esse novo desafio, essa nova cultura que começa a nascer. E eu acredito também, Cissa, que há um outro grupo de empresas. Esse é um grupo que ainda está inerte, apático e de fato, pagando para ver, sabe? Ainda não estão acreditando que, de fato, a NR1 chegou para ficar, que é um caminho sem volta, né? A gestão de riscos psicossociais, ela vai muito além de saúde mental, nós sabemos disso, porque se trata aqui de ciência aplicada. Eu, como estudiosa desse assunto, né, há 8 anos eu estudo e aprofundo a gestão de riscos psicossociais, a saúde mental ocupacional dentro das empresas, e, de fato, para a sustentabilidade dos negócios, vai muito além de saúde mental, são indicadores importantes de sustentabilidade, gestão de turnover, gestão estratégica de pessoas, gestão de afastamentos, e, de fato, o resultado é muito benéfico. E muitos países já aplicam e reforçam esse tipo de cultura por meio da gestão de riscos psicossociais. A OIT e a OMS, inclusive, validam também essa abordagem. Diante desse cenário, onde as empresas estão mais tropeçando? De fato, assim, o desconhecimento, né? Como as empresas, elas estão vendo com muita resistência como mais um encargo, mais um custo, e existe, de fato, no mercado uma confusão ainda sobre os conceitos, metodologia, forma de implementação. De fato, a gente vai precisar trazer esse pessoal para esse lugar de educação, de conscientização. Tá? Então, na prática, eu só consigo entrar, por exemplo, dentro de uma empresa para fazer uma consultoria se eu demonstrar segurança no que eu estou falando, no que eu estou fazendo e como eu estou agindo, né, como eu estou atuando. Então, o que eu vejo que os multiprofissionais necessários para atuação junto à NR1, que eu sempre gosto de falar, que é uma abordagem multiprofissional e uma abordagem, de fato, assim, que eu falo, RH não vai fazer nada sozinho, times de SST não vão fazer nada sozinhos, o compliance, a liderança. A nova NR1, ela traz expressamente ao envolvimento do trabalhador e o envolvimento da liderança.
E a partir dessa perspectiva, a gente precisa entender o seguinte, Cissa, envolvimento da liderança é o principal, porque a abordagem ela é top-down. Né? Então, eu vou precisar entrar dentro de uma empresa, mas trazer para ela indicadores de que é importante, né? Sensibilizar a liderança, vocês precisam estar envolvidos, vocês vão ter resultados, nós começaremos uma cultura de dados, que é tão importante, e que nós precisamos também começar a aumentar o nível, né, de performance também das empresas e organizações nesse sentido. Nós podemos implementar ações baseadas em dados, baseadas em indicadores. Né? Então, eu tenho um investimento aqui para fazer uma ação, mas a partir do quê? De qual o caminho que eu preciso trilhar, né? E qual é o resultado que eu tenho ali daqueles graus de riscos. Então, o que eu vejo, Cícera, na prática, o que eu tenho feito este ano, principalmente, é a educação. E o que difere prevenção real de maquiagem corporativa? Olha, Cícera, esse de fato é o grande problema que nós temos no Brasil. Muitas empresas estão entendendo como algo mais um encargo, mais um custo, então eu vou fazer da maneira que eu achar que tem que ser feita. Então, de fato, há uma boa parcela das empresas entendendo que a nova NR1 vai passar por esse, vamos dizer assim, trazendo mais um problema para ela, e então ela vai, de alguma forma, fazer um questionário muitas vezes não validado cientificamente, trazer um profissional que vai cobrar ou não cobrar nada para fazer, entre aspas, o diagnóstico e avaliação psicossocial, e ela vai guardar ali na gaveta, né? E se aparecer um fiscal, ela vai mostrar. Ocorre que essa empresa, ela está, né? Esse é o primeiro, vamos dizer, o grupo de empresas aí que estão maquiando, de fato, ela está exposta a um risco judicial e também de fiscalização no âmbito administrativo. Os fiscais, os auditores fiscais, de fato, eles vão investigar, eles vão, antes até mesmo de iniciar a auditoria, eles conseguem hoje, inclusive, fazer uma pesquisa nos órgãos públicos, né? E-Social, Ministério de Previdência Social, Ministério do Trabalho, TST, que tem um ranking das empresas que mais demandam, enfim, fatores de riscos psicossociais. Então, veja, hoje as auditorias são muito bem criteriosas. E quando se chega a uma empresa que estiver maquiando esses resultados ou fazendo de qualquer jeito, ela está exposta à penalização, com certeza. Ela precisa, no momento de uma fiscalização, dizer a metodologia que ela está utilizando, quais são as ações efetivamente que ela implementou, quais foram os resultados, e esses auditores podem, inclusive, solicitar documentações para bater se, de fato, comparar os resultados com as documentações e os números e indicadores que os órgãos públicos já trazem. Então, veja, maquiar e simular uma situação é bem pior. E, de fato, a penalidade pode ser redobrada, né? Em que se refere à penalidade pecuniária, né? Thaisa, que papel a comunicação interna deve assumir na implantação da NR1? A comunicação interna, ela tem um papel essencial na implementação da nova NR1. Eu acho que a primeira missão é traduzir a NR1 para uma linguagem acessível, tá? Eu acredito que, de novo, muitos trabalhadores e muitas lideranças ainda não entenderam, alguns profissionais, inclusive, também não. De fato, não se trata aqui de saúde mental, ou doenças psiquiátricas, ou transtornos mentais, mas sim, a gente está falando de fatores organizacionais, de sustentabilidade das organizações. Ou seja, a comunicação ela acaba sendo fundamental e necessária, tanto na implementação, que é o início de tudo, quanto na parte de divulgação dos resultados, quanto na educação e sensibilização da liderança, dos trabalhadores e dos times ali envolvidos diretamente. E ela passa, a comunicação interna, ela passa também essa responsabilidade da transparência.
né, de dar transparência ao processo, de dar transparência aos resultados, às ações implementadas. Então, no final do dia, de novo, né, eu acredito que a NR1 é a gente falar mesmo sobre gestão de comunicação humana, gestão de relacionamentos sociais e humanos. E qual é o próximo passo para quem ainda está perdido? O primeiro passo para quem ainda não buscou conhecimento, para quem ainda não leu nada sobre o assunto, leia. Você tem uma empresa, você é o líder, você é o CEO, enfim, sócio. Entenda, ainda que superficialmente. Você que trabalha de alguma forma, está envolvido com times de recursos humanos, saúde e segurança no trabalho, jurídico, enfim, compliance, né, qualidade, enfim. Alguns departamentos e algumas áreas que dialogam diretamente com gestão de pessoas, estude. Não dá para a gente fazer nada na vida se a gente não conhece. A gente só pode entregar aquilo que de fato a gente tem dentro da gente. Na prática, conversar, né? Ver o time. O meu time interno tem condições? Meu RH, meu time é de saúde e segurança, tem condições de implementar? Não. Então, procurar profissionais especializados que tenham, né, de alguma forma ali, já atuado nessa área de gestão de riscos psicossociais. E ela é, de fato, multiprofissional. Né? Atender ao plano de ação, por exemplo, vai depender muito dos riscos. Então, eu preciso primeiro do diagnóstico, para saber onde é que nós vamos, de fato, implementar a ação. Nas primeiras avaliações, nós tenhamos aí ações mais corretivas do que preventivas, mas a ciência fala, se de fato nós fizermos, né, de forma adequada, colheremos os frutos. A médio prazo, teremos, com certeza, resultados muito favoráveis no que se refere à sustentabilidade das organizações.